Em nome de Jesus, que sua casa seja repleta da presença de Deus, do amor de Deus, cheio do Espírito Santo. E fique firme nesses dias maus, nos dias difíceis da vida. Fica firme, porque o Senhor é conosco. A presença dele é o que nos fortalece. É a presença dele que nos faz vencer cada situação que acontecer, cada aflição que você passar. Saiba que Deus é contigo. Esteja na presença dele sempre. O Espírito Santo revela a palavra agora para nós, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Amém, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos, você de perto e você de longe. Vou dar uma baixadinha aqui no meu retorno, que eu não vou precisar muito desse som, não. Aqui, ó, aí. Crianças, sejam sempre bem-vindos. A pastora disse que tem uma surpresa para vocês, mas vocês têm que descobrir qual é a surpresa. Nossa, eu estava pensando sobre isso hoje. Falei, a gente tinha que ser igual criança, né? A Bíblia fala que se nós nos tornarmos como uma criança, não entraremos no reino dos céus. Se não nascer de novo, não poderemos ver o reino dos céus. Mas é interessante, criança, eu não sei na sua casa o que ela fala, mas toda vez que chega aqui, eles ficam perguntando: qual é a surpresa? Qual é a surpresa? Qual é a surpresa? Eu queria falar para você, adulto, todo dia que nós nos reunimos aqui, Deus tem uma surpresa para você também. Não é um docinho, não é uma balinha, é a palavra dele. E é a palavra que nós vamos comer hoje, vamos nos alimentar hoje. E nós estamos vindo de uma sequência, de uma ministração, que o nosso tema, nós pegamos um tema central para a gente conversar sobre ele, que é, quem sabe? Isso mesmo, encontros com Jesus. O nome do tema que nós estamos estudando é Encontros com Jesus. E eu queria falar para você que dificilmente as pessoas entendem essa dinâmica se ainda não encontraram Jesus. Quem ainda não encontrou Jesus fica meio voado. E quem encontrou Jesus, se encontrou ele de verdade, algo aconteceu. Se não aconteceu, é porque você ainda não encontrou Jesus. Você encontrou a religião, eu tenho falado isso sempre, né? Você encontrou uma igreja, templo, clero, onde tem homens que lideram, que te obrigam a fazer alguma coisa, e você, por humildade e às vezes por inocência, você se submete a fazer e aprende às vezes a fazer uma barganha, uma troca. Se você trouxer alguma coisa aqui, Deus vai te abençoar. Se você der alguma coisa ali, se você fizer o sacrifício disso, aí Deus vai te abençoar. Isso tudo é a religião. A religião sempre fez isso com o ser humano, na história toda. Se você estudar, desde sempre a religião, ela barganha, ela troca. É um toma lá da cá. E Jesus não era um ser religioso. Jesus não fundou uma religião. Aliás, Jesus nem fundou o cristianismo, do qual nós falamos que somos seguidores, que nós somos cristãos e nos tornamos, então, seguidores do cristianismo. Eu sempre digo para as pessoas que me perguntam, eu não sou seguidor de um livro, eu sou seguidor de uma pessoa, eu sigo Jesus. O livro que fala dele é a Bíblia. Mas tem muita coisa na Bíblia que não serve mais para nós vivermos na íntegra como está escrito. Principalmente algumas coisas do Velho Testamento. Por exemplo, nós não vamos apedrejar uma pessoa porque ela maltratou seu pai e sua mãe, né? Ao ponto de matar essa pessoa. O Velho Testamento dizia que tinha que fazer isso com os filhos, que estivesse desonrando o pai e a mãe. Não ia sobrar filho, né? Inclusive você, acho que eu não estaria aqui, não sei. Eu não sei se eu estaria aqui, porque eu já fiz tanta coisa com a minha mãe, tanta arte, né, dona Conchita? Está me ouvindo aí agora. Mas tem muitas coisas ali do Velho Testamento, como, por exemplo, eu sempre cito isso, você vai ver eu falando, a Bíblia condena a pessoa usar roupa de 2 tipos de tecido. Não podia, era só um tipo de tecido. Começou em cima, tinha que ir até embaixo. Inclusive o forro de baixo tinha que ser o mesmo tecido. A mulher menstrual, a mulher que estivesse nos dias da sua menstruação tinha que ficar fora do arraial, do lado de fora da casa, do espaço. Já pensou? Você uma vez por mês ter que dormir lá no quintal? Né? Você entendeu? O leproso ficava afastado. E tem um monte de coisa lá, né? Inclusive tinha aquela lei que era dente por dente, olho por olho, que é assim que nós entendemos, né? Se alguém batesse numa face sua, você tinha o direito de revidar.
Aí vem Jesus e piora mais a situação, porque ele fala assim: se alguém bater na tua face, dê a outra. Ele não está dizendo que você tem que agredir a pessoa, ele está dizendo no sentido de você relevar, deixar para lá e não comprar briga, como dizia o povo antigo: quando um não quer, dois não brigam, né? Quem dera o casal entendesse isso, né? Na hora que estivesse discutindo. Mas sempre os dois querem, os dois brigam. Ou às vezes mesmo quando um não quer, os dois acabam brigando ou dormem brigado, né? Não é revelação não, tá, gente? Isso aí é família. Onde tem família, tem problema. Né? Eu sempre digo que as pessoas, por mais que elas não concordem com família, com igreja, mas ainda são as duas instituições que estão lutando com algumas coisas que estão tentando mudar o formato daquilo que Deus colocou para nós vivermos, que é a justiça de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, o amor por todas as pessoas, independente da sua religião, do seu sexo ou da sua capacidade financeira. Deus nos ensina na sua palavra que todos devem ser amados, respeitados. Lógico que nós não vamos conseguir viver caminhando com todos, inclusive dentro da própria igreja. Às vezes você não tem muita intimidade com um ou com o outro, mas nós somos uma arca. A arca é igual a arca de Noé, tinha um monte de bicho lá, vários tipos de bichos, e todos os bichos estavam lá dentro, defecando, comendo, dando trabalho, mas o melhor lugar naquele momento do dilúvio era onde? Dentro da arca. Por mais sujo, por mais assim difícil de viver, mas era o lugar mais seguro. Eu sempre digo: estraga seu filho para a igreja, para o culto, para a celebração, vamos nos reunir, vamos estar juntos, porque ainda é um dos melhores lugares para estarmos, para pararmos um pouco. E eu sei que isso não faz sentido em muitas pessoas, porque senão esse lugar estava lotado de gente. Porque algumas pessoas ainda acham que o melhor lugar é onde a sua carne, o seu prazer, o seu desejo está sendo suprido, que é comer, beber, festar, falar palavrões, ficar soltinho, tirar selfies e dizer: olha onde eu estou, aqui a gente está arrebentando, porque nós somos os melhores. E é assim mesmo que o ser humano é. Todos nós vamos por esse caminho se não encontrarmos com Jesus. Nós vamos em busca do prazer, o prazer momentâneo, o prazer da carne, da vontade, da satisfação, aquilo que nos agrada. Por que a gente gosta tanto de comer? Porque satisfaz a gente. Aquilo vai nos dando um prazer, uma satisfação. E essas outras coisas também que nos dão prazer, se não nos cuidarmos, nós estamos sentindo mais prazer em estar fora da comunhão com Deus do que dentro da comunhão com Deus. Eu estou falando tudo isso porque a gente está vindo de uma sequência de ministrações onde nós estamos falando sobre encontros com Jesus. Nós vamos estudar todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus. Vamos ver qual é a história, o que aconteceu e o que aquilo interfere na minha vida hoje. Por exemplo, lembra que domingo passado nós não estávamos aqui? Fomos fazer um passeio, eu e a minha amada, fizemos aniversário de casamento e resolvemos dar uma fugida e descansar um pouco. Foi mais cansativo do que descansar, mas foi bom. Nossa vida, dirigir 300, 600, 700 quilômetros. Dá vontade de ir ali em Pochorel e dormir ali. Mas foi bom, foi gostoso, conhecemos novas pessoas, novos lugares. Já temos alguns lugares para irmos quando for. Eu gosto de ir assim, de conhecer o lugar para depois falar para os irmãos: vamos lá? Por quê? Porque eu sei como que é, para não dar aquela furada lá do tesouro aquela vez, né? Nossa, tem um rancho. Você não foi. Deus livrou vocês. Lá tem um rancho, não sei o que. Chegamos lá, Valtinha, era nada, meu filho. Tinha que atravessar o rio nadando, com fogão, com bujão, com tudo, para chegar no rancho do outro lado que não tinha nada. Só tapera, cheio de morcego. Só nós homens e algumas mulheres que atravessaram para ver. Olha como eu vi, não vai dar certo isso aqui não. Aí voltamos e Deus nos abençoou. Então, a pastora ministrou no domingo retrasado sobre o encontro de uma mulher com Jesus. Qual foi? A viúva de um homem chamado? A viúva de um homem chamado? Como era o nome na sua Bíblia? Deve estar escrito assim: a viúva de Naim. E tem gente que pensa que Naim é o cara, né? A viúva de Naim. Não, ela era de uma cidade chamada Naim. Lá não fala o nome do marido dela, não fala o nome dela e não fala o nome do filho. Só fala que uma viúva tinha um filho único e estava levando para sepultar fora da cidade.
um rapaz jovem, diz o texto, um jovem. E Jesus viu a tristeza dela, se compadeceu, parou o enterro, como diz a canção antiga, né? Lá na canção antiga diz assim, na Bíblia está escrito no Novo Testamento, em Canaã da Galileia, Jesus foi a um casamento, transformando água em vinho, dando ao povo de beber, mostrando para todos sua graça e seu poder. Por quê? Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Aí a segunda parte é essa história. Lá em Cafarnaum, Jesus ia passando. Havia um enterro que o povo ia levando. Jesus parou o enterro, o povo reclamou. Jesus chamou o morto e o morto levantou. Por quê? A historinha cantada. Isso é ótimo, eu gosto dessas músicas assim. Então o texto lá diz que Jesus se compadeceu dela. E era, então, pensa comigo, era uma mãe viúva, sozinha, que estava sepultando seu único filho. Que dor, que tristeza. A gente olha assim, é uma historinha, mas se coloque no lugar dela. Imagine você ser o Antônio, com a Adriele, a única filha sua que morreu, e você tendo que sepultá-la. Meu Deus do céu, acabou tudo da mulher. Ela estava sem nada. Então aquela mulher encontrou-se com Jesus, só que Jesus foi até ela. Ela não estava indo atrás de Jesus, ela estava indo fazer o quê? Sepultar o seu filho. E o que ela encontrou no caminho? A vida. Estava carregando a morte e encontrou a vida. Talvez você esteja assim também, carregando um sentimento de morte. Mas eu quero dizer para você que você pode encontrar a vida também. Jesus se compadeceu daquela mulher e se compadece de muitos ainda hoje. Então eu vou entrar naquela mesma linha de uma mulher com um filho. Hoje eu vou mostrar para você aqui o encontro de Jesus com uma mulher. Qual foi a primeira pessoa que encontrou com Jesus? Qual foi a primeira pessoa que encontrou com Jesus? Quem? A mulher no poço? A mulher samaritana? Você acha que foi ela? Quem foi a primeira pessoa que encontrou com Jesus? Eu fiquei pensando bastante para falar isso, porque eu fui olhar para a palavra. Fisicamente, a primeira pessoa que encontrou com Jesus foi sua própria mãe, dentro do ventre. Jesus dentro de Maria. E é isso que nós vamos ver hoje. A primeira pessoa que encontrou com Jesus, porque Jesus, ele passou a existir no mundo físico quando ele foi gerado no útero de Maria. E quando uma criança está dentro do útero, aquela criança já experimenta sentimentos e também libera sentimentos para a mãe. Eu estou vendo a Thalita aí agora, né? Thalita está gestante de novo, não come, ânsia de vômito, em vez de engordar, emagreceu 5 quilos, virou uma palita, não consegue sentir cheiro de carne, arroz, não quer nem saber. Eu queria falar para você hoje sobre isso. Uma mulher que passou por tudo que passou, vamos olhar aqui nas Escrituras. Maria, a mãe de Jesus, foi a primeira pessoa que encontrou com Jesus fisicamente, dentro do ventre, e fisicamente depois que nasceu. E quando nasceu dela, ela viu Jesus. E ela já sabia que era Jesus, porque o anjo veio antes dela ficar grávida e falou: você vai ter um filho e vai pôr o nome dele de Jesus. Ela não teve direito de escolher nem o nome do filho. A própria mãe não teve direito de escolher o nome do seu filho, seu primeiro filho, primogênito. E a Bíblia não fala se ela teve mais filhos, mas cita irmãos de Jesus. Usa o termo irmãos de Jesus. Pode ser que seja filho da Maria. Muitos estudiosos afirmam que é a filha de Maria. A Bíblia não relata quantos anos Maria morreu, nem quantos anos José morreu. Mas algumas coisas nós vamos ver aqui hoje. Por exemplo, você sabia que a história do nascimento de Jesus, nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4, quais os 2 que contam a história do nascimento de Jesus? Quem sabe? Tudo crente, tudo leitor de Bíblia. Só tem 2 que contam a história. Já vou dizer, João não conta. João começa falando de Jesus, já entra em João Batista e Jesus no ministério. Qual o outro que não conta o relato da história do nascimento de Jesus? Marcos, muito bem, Antônio. Antônio, tá vendo? Marcos é um livro direto. No capítulo 1 já vai, começa falando de Jesus, já vai lá numa história da tentação de Cristo, só no capítulo. Já Lucas é detalhista, ele começa contando a história de João Batista.
para depois ir para Jesus, e depois falar sobre Simeão, sobre a Ana, e depois volta em Jesus e o crescimento dele até os 12 anos. Depois ele some da história. Mas eu vou mostrar para você aqui rapidamente. Ó, deixa eu ver se eu enxergar aqui, porque eu até trouxe outro óculos aqui. Ó, no Mateus, vamos olhar em Mateus. Lá em Mateus, fala no capítulo 1, começa falando sobre a genealogia de Jesus. Versículo 1 de Mateus 1 começa: o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Você vem ver ele começar de Abraão. Abraão era antes de Davi, mas ele fala de Davi. Filho de Davi, filho de Abraão. E daí ele vem relacionando Abraão, quem gerou quem, fulano, gerou ciclano, gerou beltrano, até... E aqui nessa genealogia aparecem duas mulheres. Você sabe quem é, né? Quem? Quem são as duas mulheres que aparecem nessa genealogia de Jesus? Quem? Raabe e... Olha no versículo 5, ó. Salmão gerou Raabe a Boaz. Gerou de Raabe a Boaz. E Ruth, versículo 5. De Ruth gerou Obed a Jessé. Vem falando só de homem, porque a cultura judaica era um homem, o cabeça do lar, o líder. Você vai ver aqui depois que quando Maria vai visitar a sua prima Isabel, o texto vai dizer assim: Maria foi até a casa de Zacarias e saudou Isabel. Ué, se ela estava indo visitar a prima, por que não falou que foi na casa da prima? Porque era a casa do marido, do homem, e o líder. Dizem a história aí, o pessoal que vai para Israel, que estuda sobre isso, que quando você chega lá naquela região, você não pode, por exemplo, se eu estivesse lá, eu não podia chegar na sua casa, Antônia, e ver você lá e falar: oi, Antônia, tudo bem? Como é que você vai? É falta de educação. O certo é chegar e falar: o Antônio está... Como está o Antônio? Aí você falaria se ele está bem e se ele não está. Eu pergunto primeiro dele. Se eu perguntar primeiro de você, é falta de educação. Você vê que interessante? Chegar na casa e não já ir trocando a ideia com a mulher, mas perguntar sobre o marido, o cabeça, o homem. Interessante isso. É o que está faltando hoje, né? Hoje está faltando homem. Tem família que não aceita o convite ser feito com a mulher. Pro homem. Existe. Ainda tem alguns assim, né? Tem que convidar o homem. Verdade. Bom, então aqui, ó, o texto de Mateus começa falando de genealogia, citando homens. Aí cita essas duas mulheres, e lá no versículo 18, começa sobre contar a história do nascimento de Jesus. Ele diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, 2 pontos. Aí vem Mateus relatando. Maria, quem era Maria? Sua mãe, a mãe de quem? Jesus. Olha só, desposada com José. O que quer dizer desposada com José? Noivo, preparado para casar. Tipo um casalzinho que tem aqui, né? Desposados para casar. Olha aí, receba a palavra hoje, irmão. Sem que tivessem o quê? Coabitado, diz a minha expressão, juntado, achou-se grávida. Aqui, interessante que Mateus não conta a história do anjo vindo falar. Já fala direto que ela achou-se grávida. Tá vendo? E a gente só acredita nisso porque está escrito na Bíblia. Porque se alguém contar uma história dessa, você não vai acreditar. A pessoa, Daiane, virgem, não namorou ninguém, estava noivo, não contou com ninguém, de repente fala: estou grávida. Isaac ia falar: sai fora, filho. Quem que é esse anjo aí? Me fala o nome dele que eu vou pegar ele de pancada. Quem que é esse tal de anjo aí que eu vou pegar ele, né? A gente acredita porque a história bíblica, a gente crê na palavra profética, naquilo que Deus determinou, a gente crê por causa da palavra, mas é uma história difícil de acreditar hoje, porque a gente já sabe biologicamente, pelos estudos, que é impossível uma mulher gerar ou produzir ou dar início a uma vida sem que haja uma fecundação de um esperma de um homem. Tanto que 2 mulheres não conseguem fazer um filho, 2 homens não conseguem fazer um filho. É preciso ter um homem e uma mulher para gerar um filho. E ainda é preciso ter uma mulher para que esse filho seja gerado no ventre dela. A não ser que pegue o óvulo e coloque lá, seja um bebê de proveta, num útero artificial, que eu acredito que já existe isso, mas, mesmo assim, para um ser humano existir, precisa desses 2 elementos. Nesse caso, só um elemento foi usado, só o ventre de Maria. Porque o texto diz aqui que o filho era de quem? Grávida do Espírito Santo.
Lá em Lucas ele vai lá para perguntar, mas como que isso vai acontecer, sendo que eu nem tenho relação com o homem? Aí o anjo vai dizer, olha, o Espírito Santo virá sobre ti e você vai ficar grávida. O Espírito Santo vai descer sobre você. É como se falasse em outra língua, o Espírito Santo vai ter uma relação com você, mas não uma relação sexual, uma relação de amor. E vai gerar em você a vida daquele que é a vida. Olha que interessante, gerar a vida daquele que é a vida. Por isso que ela é bem-aventurada, ela é cheia de graça, é a mulher mais bem-aventurada que já existiu na face da terra, foi a mãe de Jesus, por ser escolhida. Mas José, seu esposo, sendo o quê? Olha só, justo, eu admiro essa expressão. José era um homem justo. O que ele falou? Poxa vida, eu vou sair fora, ó, o texto. E não querendo infamar, não querendo colocar ela em situação complicada, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ele ponderava, olha, isso também eu acho fantástico, José ponderava. Hoje o homem não pondera mais nada. Já sai brigando, xingando, falando, se fosse um caso desse hoje, quem, Maranhão, que eu vou te dar uns tapas, não sei o que já quer brigar, agredir a mulher, no caso aqui, né, se tratando dessa história. Mas não, enquanto ele ponderava, olha só, nessas coisas, eis que lhe apareceu o quê? Aí veio o anjo do Senhor, em sonhos, e disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado, já tinha acontecido, foi gerado é do Espírito Santo. Ah, meu amigo, tem que ser muito homem para engolir uma história dessa. Mas ele era um homem justo, temente a Deus, e era sinal de que era um homem que ouvia Deus. Porque senão ele não acreditava nessa história. Então aqui nós já vemos que Maria e José eram um casal que ouvia Deus. É o que falta hoje. Viu, Caori? Quando você arrumar um abençoado, ele tem que ouvir Deus. Se ele não ouvir Deus, ele não vai ouvir você, não. Não vai ouvir seu pai, não vai ouvir sua mãe, ele tem que ouvir Deus. Tem que ser um homem de Deus. E se Isaac não ouvir Deus, eu ia falar primeiro, Daiane, sai fora. Por quê? Porque tem que ser um homem de Deus. Para ser seu, primeiro tem que ser de Deus. A mulher, para ela ser sua, primeiro tem que ser de Deus. Falei isso para uma aluna essa semana. Ela chorando as mágoas. Falei, filha, você não vai resolver o problema não. Aquela pessoa, ela primeiro tem que ser de Deus. E ela começou a chorar. Falou, professor, não fala isso. Eu falei, pois é, então segue a vibe. Versículo 21. Ela dará à luz um filho e porá o nome de Jesus. Ó, já deu o filho, deu o nome e já deu a missão. Ó, o texto diz, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que interessante. Olha, eu gosto do texto de Mateus, que toda vez que Mateus vai afirmando a história, Antônio, ele fala assim, para que se cumprisse o que dizia o profeta. Para que se cumprisse. Então Mateus, ele enfatiza que tudo que estava acontecendo era para se cumprir uma profecia. Que a Virgem ia dar luz, que ele nascia em Nazaré, na Belém da Judéia, morar em Nazaré, tudo para que se cumprisse as escrituras. E ele diz lá, qual que era a escritura? Eis que a Virgem dará à luz um filho, e o nome dele será chamado Emanuel, quer dizer Deus conosco. Olha, mas está pondo o nome de Jesus, por que lá dizia que era Emanuel? Emanuel, o significado de Emanuel é Deus conosco. Então como que Deus ia estar conosco? Nascendo o Filho, Jesus. Certo? Que quer dizer Deus conosco? Diz ali a tradução. Verso 24. Despertando José do seu sono, fez como lhe ordenava o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Ele foi lá e falou, oi Maria, fica tranquila, já estou sabendo. O quê? O que você está sabendo? Que você está grávida. Quem te falou? Ah, eu li o WhatsApp, eu li o Instagram, eu li o jornal. Não, um anjo, o mesmo anjo que apareceu para ela, deve ter aparecido para ele. Quando ele falou isso, ela ficou assim, puxa, então esse é um homem de Deus mesmo, ele ouve Deus. Porque Deus falou com ele, falou comigo. Aqui eu aprendi uma lição, Antônio. Deus tem que falar com os dois. A não ser que um dos dois esteja fazendo coisa totalmente fora e não está ouvindo Deus. Mas se vocês estão com um plano, um projeto, e coloca diante de Deus, Deus tem que falar com você e com sua esposa sobre aquilo. Quando você for falar, você amém, amor, porque é isso que eu estou pedindo a Deus, Deus está confirmando isso também. Muito bem. Contudo, não a conheceu. Aqui conheceu quer dizer o quê? Não teve intimidade com ela, não se relacionou sexualmente com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Obedeceu na íntegra, pôs o nome do menino. Aí vem a visita dos Reis Magos, capítulo 2. Né? Você já sabe a história, não vou entrar nesse detalhe. E ainda no capítulo 2, manda eles fugir
para o Egito. Aí vem a matança das crianças abaixo de 2 anos, e depois vem eles voltando do Egito, e lá no finalzinho do capítulo 2, ele diz assim, versículo 23, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Aqui fala cidade, assim, para dizer, para não ficar pejorativo, mas era uma vila, bem pequenininha. Um bairro, tipo um grande bairro, uma vila, Nazaré. Tanto que quando Jesus vem de Nazaré, que eles falam, o Messias nasceu em Nazaré, vem de Nazaré, um dos personagens fala assim, porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa lá daquela cidade lá? Como que é o nome daquela cidade lá? Eu não vou falar não. Paulo Ramos? Pode vir? Por quê? Porque lá só tem gente, né? Mais ou menos seria essa a expressão. Mas Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, nasceu em Belém da Judeia e foi crescer em Nazaré. Aí, no capítulo 3, começa a contar sobre a pregação de João Batista. Isso aqui é o relato de Mateus. Marcos não tem nada. Vamos para Lucas, para você ver que Lucas, o médico, como ele é mais detalhista sobre isso. Sobre o nascimento de Jesus, né? Ele começa falando para Teófilo que ele foi pesquisar, estudar os fatos de tudo que tinha acontecido para ver se era verdade mesmo. Assim começa o capítulo 1 de Lucas, e aí vem contando a história de quem? Antes de Jesus, de quem que ele começa a contar a história? Zacarias e Isabel, que eram os pais de quem? De João Batista. João Batista era primo de Jesus. Então, antes de falar de Jesus, eles começam a contar a história de um sacerdote, que era Zacarias. E a Isabel, que era prima de Maria, que já era avançada de idade, não podia ter filhos. E ali já começa um milagre, porque Deus não fez só o milagre de Maria gerar Jesus sendo virgem, mas também de uma mulher estéril nascer um profeta que viria preparar o caminho do Messias. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus não dá nó em pingo d'água, Deus não dá condições de acontecer aquilo que ele diz que vai acontecer. Ele promove, ele constrói a estrada, ele faz um trajeto onde não existe. Deus é assim. Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Tanto que a palavra amém, que foi traduzido para nós como assim seja, é uma tradução muito xing-ling, que é um resumo, porque a palavra amém, cada letra da palavra é um significado dizendo assim, Deus é poderoso e fiel para cumprir a sua palavra. Isso quer dizer amém. Quando a gente fala assim seja, assim como eu quero, não, assim como Deus disse na sua palavra. Porque a gente fala amém para uma coisa querendo aquilo que aconteça para nós. Mas é da palavra do Senhor, é da vontade de Deus. Se não for, não é amém. Porque Deus é fiel para cumprir o quê? O que eu quero ou o que Ele quer? O que Ele quer, a vontade dEle. Não é assim, o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Aí sim o amém dá certo. Muito bem. Então no capítulo 1, começa falando sobre isso e vem sobre a gravidez de Isabel, né? Aí lá na gravidez de Isabel, no versículo 26, começa dizendo sobre... Aí, começando a contar a história do nascimento de Jesus. Né? É predito o nascimento de Jesus. No 6º mês, olha que interessante. Só quero ler um detalhe com você que eu achei interessante lendo. No versículo 24, Lucas 1:24, ele diz assim, passado esses dias, Isabel, sua mulher, os dias do quê? Os dias que Zacarias estava trabalhando como o sacerdote, eram turnos. Venceu o turno dele, ele voltou para casa. Então, passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu, o que diz o versículo 24? E ocultou-se por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando para anular o meu opróbrio perante os homens. O que ela estava dizendo? A minha versão diz, a versão diz aqui ali, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Kaori, o que é opróbrio? Eu gosto dessas palavras na Bíblia que já foi mudadas, mas essas aqui são legais. O que é opróbrio? Sabe, Antônio? Vergonha. Deus tirou a vergonha, porque era vergonhoso para uma mulher não ter filhos. Ela estava chorando, sofrendo, porque ela não podia ter filhos. Naquela época eles falavam que a mulher era seca.
Não podia ter filhos. Então Deus tirou a vergonha dela e falou assim: olha, Deus se agradou de mim e tirou a minha vergonha diante dos homens. E me deu um filho. Estou grávida. E ela já era avançada de idade. Porque você sabe que para mulher, nós estamos falando sobre mulher, Maria, mas para Isabel, uma coisa é você ser mãe agora, com 40. 42? Vai fazer 40. Mas uma coisa é você ser mãe pela primeira vez com 40. É mais agravante, não é? Ser mãe acima dos 40 anos sendo o primeiro filho. Se é o segundo, o terceiro, já não é tanto problema. Agora, Isabel era avançada de idade e não tinha filhos. O que te lembra isso? Lá do Velho Testamento? Sara. Quem mais? Ana, Lia, Rebeca. As mulheres que não podiam ter filhos. Mas quando Deus... Raquel, quando Deus entra na história, até uma virgem tem filhos. Olha que interessante. Vamos lá. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade na Galiléia chamada... Quem estava em Nazaré? Maria. Estava lá em Nazaré. A uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi. Olha que interessante, ele frisa, é um homem, que homem? O homem da casa de Davi. Porque Jesus era descendente de Davi. E José era da linhagem de Davi. Já era promessa. Promessa, justamente, Antônia. Uhum. Então, é uma virgem chamada Maria. E entrando, é isso, né? Entrando o anjo, onde ela estava, disse: alegra-te. Salve, né? Eu vou ler ali, vai lá. O anjo onde ela estava disse: salve, agraciada. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. A pessoa, o anjo chega, tudo bem, eu vou te dar um recado, que você vai ser mãe. Continua. E vendo ela, turbou-se. Aqui, ó, essa palavra aí, turbou-se, na minha fala que ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se, considerava que a saudação seria essa. Tipo, o que tá pegando? Como assim? Agraciada do quê? Você trouxe um dinheiro para mim? Pagar minhas contas? Você trouxe uma comida? Algo especial? O que foi? Como você? Sou agraciada em quê? Para quê? Porque o anjo não tinha falado nada para ela que era ser mãe de Salvador. Apareceu e falou: você, ó, vai dar bom para você, Maria. A Maria, bom no quê? Eu ganhei o prêmio? Mega Sena? Não. Olha lá, versículo 30. Disse-lhe então o anjo a Maria: não temas. A primeira palavra do anjo para a mulher: não temas. Sabia que essa palavra aqui diz, eu não precisei ainda não na íntegra, mas dizem que tem 365 vezes a palavra na Bíblia: não temas. 365 vezes, como se fosse uma por dia para você. Não temas, não temas. Por isso, quando eu olho para a história, Antônio, eu olho para a palavra do Espírito: não temas. Ah, mas está difícil. Não temas. É fácil isso? Não, não é fácil não. Mas a primeira palavra que o anjo diz para ela: não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre receberás, dará à luz a um filho, e vai colocar o nome dele de Jesus. Vimos isso lá em Mateus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Olha que promessa. Já pensou? Um anjo falar para você: fica tranquilo, Antônio, porque o Martim será grande, um grande homem de Deus, poderoso, e vou falar uma coisa: ele vai ser rei para sempre. Você fala: pô, minha vida está garantida, né? E disse Maria ao anjo: como isso vai acontecer? Lembra que eu falei lá em Mateus, quando nós estamos lendo? Lá ele não disse, mas aqui Maria fala: mas como que isso vai acontecer se eu não estou me envolvendo com ninguém? Não estou saindo com José, nós estamos assim, mas nós nem tocamos no outro. Olha lá: visto que não conheço varão, homem algum. Versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá, e com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Pronto. Chegou e falou: ó, vai ser assim, que você vai ter uma criança no seu ventre. Ela podia ter pensado o quê? É impossível. Não tem como. Aqui prova que ela era uma mulher que ouvia Deus, que acreditava nas promessas. Possivelmente sabia dessa promessa que nasceria o Salvador, porque eles esperavam o Salvador, mas ela não esperava que seria dela. Isso, E eis que também Isabel, agora, ó, eis que Isabel, sua prima, o anjo está falando para ela: ó, não é só você não.
Deus está fazendo uma coisa ao mesmo tempo. Sua prima lá, Isabel, concebeu, já nasceu, concebeu um filho em sua velhice. E está no 6º mês para aquela que era chamada estéril. Ó, você vai ficar grávida e a sua prima já está de 6º mês. Quase nascendo. Isso, escondido. Depois você vai ver que ela vai para lá e quando ela volta, diz o texto que voltou depois de 3 meses. Então, 6 com 3, 9. Possivelmente esperou nascer João, deu uma ajuda e veio embora. Imagina que viagem, que ela já estava barrigudinha, né? 3 meses, já estava pesando a barriga um pouquinho, né? Olha lá, eu gosto desse versículo, 1,37. Imagina ela falando, mas como que pode? Impossível. O anjo já deu recado. Para Deus, nada é impossível. Eu queria dizer para você essa noite, você que está aqui me ouvindo. O texto aqui é a história de Jesus, mas essa história serve para nós hoje como uma palavra de Deus. Para Deus, nada é impossível. Inclusive nascer uma criança sem o contato de um homem. Se Deus pode fazer isso, Ele pode curar uma criança, salvar uma criança, salvar uma vida, mudar a nossa nação, transformar a nossa história. Ele pode todas as coisas. Continua o texto. Disse então Maria, a Maria não questionou nada, falou assim, eis aqui, estou aqui, pronto, ó, missão dada, missão cumprida, anjo. Faça o que tiver que fazer. O que mais eu preciso fazer? Tem que fazer algum exame de sangue, tem que fazer um pré-natal, alguma coisa assim, né? Ela diz, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a palavra, a tua palavra. E o anjo vazou, se ausentou dela. Naqueles dias, levantando-se Maria, ó, em seguida com isso, ela se levantou e foi aonde? Andou e foi andar nas montanhas para chegar na cidade de Judá, onde estava quem? E olha lá, o texto que eu te falei. E entrou na casa de quem? E saudou a Isabel. Por que não falou entrou na casa da sua prima Isabel? Por causa daquilo que eu te falei, a tradição do homem, casa de Zacarias. E saudou Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Olha que interessante, sabe o que eu pensei aqui agora? Sim, eu pensei, olha, Jesus foi lá para batizar João dentro da barriga de Isabel. O Espírito Santo foi assim, ó, o texto está dizendo, ao ouvir Isabel saudar Maria, a criancinha saltou no ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. O que tinha dentro da barriga de Isabel? Água e o João, o Batista, né? O que começou a batizar. Quem chegou ali? Maria, mãe de Jesus. Maria. Mas quem estava com Maria? Ela já estava grávida. A presença de Jesus já estava ali. Já estava ali. Tanto que João, na barriga, falou, ele chegou. Diz que a criança estremeceu dentro da barriga. Continua. E exclamou com grande voz e disse, olha o que Isabel disse, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Isabel já sabia? O texto não fala que ela chegou e falou, eu vim aqui dizer para você que eu estou grávida. E estava de poucos meses. Ali foi uma conexão, Bluetooth super avançado ali, alguma coisa sobrenatural, que Isabel falou assim, você veio me visitar trazendo o meu Salvador. Ela, e onde me provém isso a mim? E de onde me provém isso a mim? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Você acha que Isabel tinha olho de raio-x do Superman? Infravermelho? Com ultrassom super avançado, que olhou assim, estou vendo, tem Jesus aí dentro. Não, foi uma coisa. O meu Salvador, né? Olha que interessante. Tem uns mistérios na Bíblia, mas eu sei de uma coisa. Deus falava com esse povo. E o Espírito Santo. Naquele lá da passagem de Safira e Ananias. Mentiste para o Espírito, né? Isso. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a sua voz, a saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Ela falou, este foi o sinal. Bem-aventurada a que cresceu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Vai acontecer o que Deus disse que era para acontecer. Disse então Maria, a minha alma, aí vem o cântico de Maria, a minha alma, que versículo que é esse aí? 46. Isso, começa o cântico de Maria, que é parecido com o cântico da Ana, lá no Velho Testamento, que não podia ter filhos também. Aí vem todo o texto lá, ela vem. Imagina que ela saudou, cantando e celebrando o que tinha acontecido. Aí olha só o versículo 56.
Maria permaneceu cerca de 3 meses. 3 meses. Depois voltou para sua casa. Se ela estava com 6 quando chegou lá, ficou uns 3 meses, possivelmente nasceu a criança, né? Se não nasceu, estava muito perto, mas eu acredito que deve ter nascido. Não tem relato disso, eu acredito que sim. Aí vem contando a história, começa a história do nascimento do João. Por quê? Porque João ia nascer primeiro do que Jesus. Aí conta a história do nascimento de João Batista, o cântico de Zacarias, a história lá dele ficar mudo e tudo. Aí no capítulo 2 de Lucas, vem a história do nascimento de Jesus. Naqueles dias, foi publicado um decreto, né? Eles tinham que fazer o recenseamento, ir para a cidade da onde eles nasceram, da onde eles eram, para fazer a contagem do povo, tipo se fosse hoje o IBGE. Quantas pessoas moram lá em Tesouro, lá em Aparecida? Sabe quantas pessoas moram em Aparecida? Só olhar no IBGE, lá consta, né? A última tiragem, acho que foi de 2020, 2022, uma coisa assim, consta ali quantas pessoas tem na cidade naquele momento. Então era para isso. E eles tinham que sair de onde eles estavam em Nazaré e ir para Belém. E você acha que era só para isso? Não, era Deus construindo a história. O Messias tinha que nascer aonde? Belém. Eles estavam em Nazaré, tinha que nascer em Belém. Então, Deus mexeu a história, falou, vamos para lá. E ela grávida, e foi. O texto vai dizendo aqui que foi. Ó, versículo 4. Vai lá, versículo 4. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, da Judéia, na cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim do que? De se alistar, e foi tal. Versículo 7, olha só, versículo 6, estando ali, olha lá, aconteceu que estando ali, eles lá naquela cidade, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Então nesse tempo todo aí, passou quantos meses? Se ela chegou lá na casa de Isabel estava com 6 meses e saiu depois de 3, então ela já saiu de lá com 3 meses. De 3 meses para essa época aqui, tinha que dar quanto? 6. Em 6 meses, entendeu? Agora imagina, você chegar para a mulher e falar assim, nós vamos viajar de camelo, cavalo, não sei, de a pé, andar não sei quantos quilômetros, pocotó, com a barriga grande. Ah, meu amigo, vou te falar, tem que ser muito crente, hein? Tem que ter muita fé, muita obediência a Deus. Imagina a Maria, se fosse a Maria dos dias de hoje. Tem ar-condicionado, tem lugar para parar para tomar banho, tem lugar para pôr minhas unhas, escovar meu cabelo. Nós vamos do quê? Jumento rebaixado, camelo com teto solar. Não, eles foram. E chegou lá naquele lugar, ainda deu todo o B.O. que vocês sabem, como diz o Tonho, o bozó, né? Deu todo aquele bozó que nem lugar para ficar tinha. Muito bem, vira aí a página. Aí o que ele conta? 2 ainda? Ainda no 2. Ainda no 2. Vieram os anjos, né? Falando com os pastores. Eu vi lá aquela história dos reis magos, né? Que vieram trazer os presentes. E depois o cara fala para eles, ó, fala para mim onde que vocês foram, o caminho certinho, porque eu quero ir lá também adorar o rei dos judeus. O que ele queria? Ele queria saber certinho onde Jesus estava para mandar matar, porque rei era ele. Como é que ia nascer um rei? Ele era considerado rei. Ele falou, não pode ter outro rei, tem que matar esse menino. Tanto que os pastores, avisados divinamente, o anjo fala para eles, ó, não volte pelo mesmo caminho. Voltaram por um outro caminho, e Herodes ficou furioso, falou, vou pegar esses caras. Por quê? Fui enganado por eles. Aí ele não sabia onde estava, o que ele fez? Passado mais ou menos alguns anos, porque manda matar as crianças de 2 anos para baixo, isso dá para entender que levou um tempo. Na dúvida, quantos anos será que pastores passaram aqui, daquela época até hoje? Uns 2 anos. Então manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Sabe o que eles fizeram? Mataram. Alguma diferença do que você está vendo hoje? De matar as crianças? Seja por aquele problema de ordem de adultização, mental, emocional ou fisicamente, dentro do ventre, inclusive. Então, não é de hoje essa história. Aconteceu aí, mano? Expurgou? 3. Mas lá tá? Então desliga aqui. Depois espera um pouquinho e liga de novo, acho que ainda está esquentado. Tira o cabo. Põe no de cá. Quadradinho. Muito bem. Aí o que aconteceu?
Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Versículo 16 do capítulo 2. Olha que interessante, que eu quero frisar com você. Nesse meio tempo, Jesus, com Maria e José, é levado ao templo. Olha só que interessante. Jesus é levado ao templo. Lá no capítulo 2, no versículo 21, fala que ele, completando os 8 dias. Quantos dias? 8. Tem gente que fala assim, eu vou levar minha criança para consagrar. A criança está falando e nunca foi consagrada. Ou leva lá para consagrar e nunca mais leva a criança no templo, na igreja, na cerimônia, na comunhão dos irmãos. Mas para as festinhas, leva. Para show, leva. Para bagunça, leva. Para comer o que não deve, leva. Depois, eu não sei o que eu estou fazendo. Você não sabe o que está fazendo. Maria e José eram obedientes. A hora que eles fizeram, levaram Jesus com quantos dias? 8 dias para ser circuncidado. Como lhe chamavam? Como lhe... Ele dava o nome de Jesus pelo anjo. Isso. E proposto a ser concebido. Muito bem, versículo 22. Passados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Apresentar onde? Olha só que interessante, olha aqui para mim. Eles pegaram Jesus para apresentar ao Senhor, mas Jesus não era o Senhor? Precisava disso? Não. Quem não precisa é o seu filho. Quem não precisa é as crianças de hoje. As crianças de hoje não precisam, porque já nasce santa, tadinhos. Né? Nasce uma bênção. Jesus cumpriu-se tudo o que a lei determinava, apresentou ele no templo, fez a circuncisão e o próprio Filho de Deus foi levado ao templo. Olha que interessante, conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, versículo 24, para oferecer um sacrifício segundo a lei que está escrito, referido à lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos, ainda ofereceu o sacrifício pela criança. Hoje sabe qual é o sacrifício que é feito? Uma festa com bastante cerveja e churrasco. Tem sacrifício, mata um boi e todo mundo sai falando mal ainda da carne. Nossa, que carne ruim, que cerveja que estava quente. Não gostei disso, não gostei daquilo. Desculpa aí, não é revelação não. É o que está acontecendo hoje. Aí vem o cântico de Simeão. Eu gosto dessa parte aqui, Antônio. Tinha um homem na cidade chamado Simeão, senhor de idade, já quase morrendo. Havia uma promessa para ele. Depois você lê em casa. Eu vou contar rapidinho. Ele era um homem justo, diz o texto aqui. Que era um homem justo, temente a Deus. A promessa dele era que ele não morreria sem ver a salvação. E aí quando ele está lá no templo, olha que interessante, ele está ali perto do templo, e Jesus foi levado ao templo, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse era justo, piedoso. Sabe o que é piedoso? Temente a Deus. Piedoso quer dizer uma pessoa temente a Deus, que esperava a consolação de Israel. Ele não esperava só a bênção dele, mas ele esperava que o país dele, a nação dele, e o Espírito Santo estava sobre ele. Aí versículo 26. Revelava-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o Senhor. Olha que promessa na vida de um homem, Antônio. Você não vai morrer sem ver o Cristo. Não falou Jesus, falou Cristo. Porque até então ele não sabia que Jesus era o Cristo. Ele estava esperando o Cristo, alguém ia ser o Cristo. O que quer dizer o Cristo? O ungido. O que iria salvar. Você já viu uma expressão que fala assim, ó, pegaram Antônio para Cristo. Já viu essa expressão? Pegaram fulano para Cristo, o que quer dizer? Pegou para malhar ele, para ir para a cruz. Alguém ia para a cruz. Quem foi? Jesus. Para sofrer, isso mesmo, Antônio. Aí, versículo 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora pode despedir em paz o seu servo, segundo a sua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Ele falou assim: pronto, já cumpri, pode me levar, Senhor. Eu oro a Deus para que isso aconteça com cada um de nós, que a gente encontre Jesus, que você que ainda não encontrou Jesus, encontre Jesus antes de você morrer.
Mas não encontre Jesus na igreja, no templo, não. Encontre Jesus na sua vida. E transforme a sua vida, como nós vamos ver a vida dessa mulher que foi transformada, Maria, a mãe de Jesus. Então Simeão, ele diz assim, ó, a qual preparaste diante de toda a prova, luz para a revelação aos gentios e para a glória do povo de Israel. Aí olha o versículo 33, capítulo 3 de Lucas. Nós estamos no capítulo 2, né? 2 de Lucas, 33. Estava o pai e a mãe do menino admirados do que ele estava dizendo. Aí no versículo 34 vem uma palavra de Simeão para Maria. E eu vou parar por aqui para nós conversarmos rapidinho. Olha, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está o quê? Destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Olha só que recado pesado para uma mãe. Aí está entre colchetes aí, porque quando está entre colchetes o texto, quer dizer que pode ser que não estejam nos originais. Pode ser uma complementação para a gente entender. Sempre que você encontrar entre colchetes na Bíblia. Versículo 35. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. O que nós estamos estudando? Encontros com Jesus. Quem encontrou com Jesus? Maria. Bonita história, né? Mas se põe no lugar dela agora. Imagina. Tonho, a gente não tem noção. A gente só tem noção de uma notícia de que a sua mulher está grávida e não é você que fez. Essa era a perspectiva de quem? Reiniciei, né? Reiniciei o computador. Pensa bem, o homem teria essa... Mas e você, mulher? Vocês aqui, mulheres? Se encontrar grávida, ter que sair da sua cidade, andar naquele jumentinho, no cavalo, não sei, ir até a outra cidade, chegar lá, não ter lugar para ficar, e depois de tudo acontecido, a criança nascer lá no estábulo onde os animais ficavam, e depois de tudo isso, ainda quando voltar para poder consagrar a criança, um homem velho pede a criança, pega no colo e fala, eu só estava esperando ver a salvação, agora o senhor pode me despedir. Mas, dona Maria, eu preciso te falar uma coisa, esse menino vai ser problema. Esse menino vai trazer contradição. E trouxe ou não trouxe? Traz ainda hoje. Você quer ver? Fala, se converte, vai para a igreja, vai para o culto, começa a celebrar Jesus, começa a querer buscar o Senhor, começa a ler a palavra para você ver como o negócio começa a arrochar na sua vida. Por quê? Porque seguir a Cristo é você andar na contramão do sistema do mundo. E Maria teve esse chamado de Deus. A você, Maria, vai ser diferente de todas. E ela aceitou, ela se curvou a isso, ela se entregou a isso. Então a primeira pessoa, no caso, Maria, encontrou-se com Jesus, ainda no seu ventre, e já gerou um rebuliço dentro dela, ao redor dela, e depois que a criança saiu, com os parentes lá de João Batista e Isabel, porque foi o João Batista que veio depois anunciando o caminho do Salvador, com os reis magos, com Herodes, e depois com o cara querendo matar as crianças, e agora chega esse homem e fala, ó, essa criança vai ser boa para um lado, mas vai ser ruim para o outro lado, para a ruína de muitos. Por quê? Porque ele veio num momento de crise política e religiosa. O que nós estamos vivendo hoje? O que nós estamos vivendo hoje? E a crise política está atingindo o quê? Você está entendendo? Só que Jesus não está mais nascendo, Jesus já nasceu. E ele nasceu onde? Em você, em mim, em nós. E nós precisamos nos levantar em fé e dizer, eu sou de Jesus. Você vai preso, pode me prender. Porque foi assim que os discípulos viveram depois lá em Atos. Vieram e falaram, para de falar de Jesus, senão vocês vão presos. Ele falou, pode prender, mas nós não vamos parar de falar dele. Por quê? Porque importa agradar a Deus e não aos homens. E hoje não. Hoje a conversa está diferente. Ah, não pode? Tudo bom, vamos ficar quietinho, não vamos falar mais nada, vamos... Esse negócio de Jesus, está por fora mesmo. Fala a verdade para você, eu nem acreditava muito nele não, eu ia lá na igreja, mas aquele pastor lá meio louco, meio doido.
eu não sou muito fã daqui também não, pode ver que até a minha roupa, eu já mudei meu jeito de vestir, eu ando igual todo mundo, assim, mostrando mais do que eu devia, porque na verdade eu sou dessa tribo aqui. Ou não, ou eu vou continuar com a minha fé em Cristo, minha dedicação, minha vida de oração, de comunhão, e se mandar parar de fazer culto aqui, vir prender todo mundo, a gente vai parar, não vai ter mais culto, não vamos fazer mais nenhuma reunião, em lugar nenhum, não pode mais, vão censurar a fé, vai começar a perseguição. Então Jesus continua sendo alvo de uma revolução desde aquela época. Mas o interessante aqui é que ele falou para Maria, uma espada vai transpassar a sua alma. E eu quero falar para você hoje, o encontro de Jesus com Maria foi dolorido em todos os aspectos, mas ela foi preparada por Deus para fazer aquela obra. O que o Simeão estava falando para ela? Você vai perder o seu filho. Pensa comigo. A ministração do domingo retrasado não foi uma mulher sepultando o filho? E Jesus vindo e devolvendo o filho? Aqui não é uma mulher que estava gerando um filho e gerou um filho que não era dela, mas era para ela criar e gerar e cuidar. E ela estava fazendo isso já. E no início recebeu uma palavra, na hora ela não entendeu direito o recado, porque depois, quando ela estava vivendo aquele momento de Jesus sendo tomado, crucificado, eu imagino que aquela hora a alma dela estava sendo transpassada, porque uma mãe vendo um filho ser crucificado, meu amigo, minha amiga, olha, eu vou te falar, tem que ser muito mulher de Deus, para Deus falar assim, eu estou te dando, mas é meu e vou pegar ele de volta. E é para salvar você também. Você Maria, você José, você Pedro, você João. O encontro de Maria com Jesus teve essa dinâmica de alegria e de choro, de felicidade e de tristeza, porque ela teria que passar por um calvário junto com o filho e ver o seu filho sendo entregue na mão dos bandidos, safados, sem vergonhas, donos do poder, que faziam o que queriam e fizeram com Jesus o que fizeram, que você sabe a história. E até hoje. O que eu olho para essa história aqui e penso comigo? Senhor, me ensine a ser como Maria. Porque nós pulamos aqui alguns versículos, mas tem texto lá que fala assim, Maria guardava no coração aquelas palavras e ficava meditando naquilo. Maria se dedicou ao que o anjo disse. O que eu aprendo? Que eu e você precisamos também estarmos felizes porque temos Jesus, mas preste atenção, Jesus disse depois do seu ministério sendo implantado e liberado as palavras, ele vem e diz, olha, no mundo vocês vão ter aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Não vai ser fácil, mas olhando para a história de Maria, é possível. Se Maria obedeceu e concluiu a obra, eu e você fomos chamados para obedecer e concluir a obra que Deus tem para nós. Qual é essa obra? Não é mais gerar um filho chamado Jesus. É compartilhar Jesus com outras pessoas. É dizer para outras pessoas, o Salvador nasceu. Ah, mas ele morreu. Sim, mas não ficou morto, ele ressuscitou, ele está vivo. Aonde? Dentro de mim e de você. Ele continua vivo dentro de nós, através do seu Espírito. O Espírito Santo habita em nós, não é isso que a palavra diz? Não é? Se o Espírito Santo habita em nós, a Bíblia diz que Pai, Filho e Espírito são um só, quem mora dentro de nós? Na pessoa do Espírito? Jesus! Jesus não tem cabeça, perna e braço aqui na terra, ele não vem aqui em forma humana fazer as coisas. Sabe quem que ele usa? Você, meu irmão! Quem é o braço do Senhor aqui? Quem são os tentáculos do reino de Deus? Eu e você. Mas você fala, não é comigo. A injustiça está acontecendo, não é comigo. Eu não vou me envolver. Você tem que se envolver sim. Você tem que ser uma luz lá nas trevas. Sabe quem vai matar a fome do faminto? Você. Eu e você, nós somos o braço de Deus aqui na terra. Deus quer abençoar aquele povo através de você. Mas você tem que se dispor, mas eu não tenho tempo. Pois é, porque você ainda não encontrou Jesus.
Porque se você tivesse encontrado Jesus, você fala assim: Senhor, eis-me aqui, como Maria falou, eis-me aqui, faça a tua vontade. E qual é a vontade de Deus hoje? Por onde você andar, pregue o evangelho a toda criatura. Seja um agente de Deus, assentando o piso, vendendo pastel, trabalhando na loja, entregando as coisas, fazendo seus doces, dando sua aula. Seja ali um agente de Deus. Seja o braço de Deus ali. Se levante. Se você não puder enfrentar falando, ore por aquilo, Senhor, em nome de Jesus. Eu tenho enfrentado cada uma. Eu não compartilho com vocês por causa da gravação. Eu tenho enfrentado cada uma no meu trabalho. Vocês não têm noção. Mas eu tenho visto a mão de Deus de uma forma tão sobrenatural, que toda vez que eu chego em casa, a pastora vem, me abraça, eu choro e falo: Senhor, obrigado. Porque eu tenho experimentado ali o teu poder, a tua graça. E não é mexendo com cavalo, com cachorro, com bicho, não é com gente. E gente, criança, que precisa muito de um milagre de Deus. Porque as famílias, vocês sabem como que estão. E por isso que a igreja está do jeito que está. A igreja nada mais é do que retrato das famílias. Não é a igreja que está com problema. São as famílias, porque ela é composta por famílias. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nos ensine. Tem algum recadinho aí? Tem algum recadinho deles? Tem algum recadinho deles aí? Tá bom. Vamos orar? Em nome de Jesus. Essa é a história da pessoa que encontrou com Jesus. Uma parcelinha, leia a Bíblia. Eu passei hoje a tarde toda aqui lendo e relendo. Falei: Senhor, que coisa fantástica. Você olha um detalhe aqui, outro aqui. Aí eu só sei uma coisa. Eu falei: Deus, me ensine a ser como José e Maria. Um casal. Talvez você fale assim: mas como que eu faço? Se você não acha que não precisa mudar nada da sua vida pessoalmente, pega então, você que é casado, o exemplo de José e Maria como casal. Eu falei: Senhor, me ajude. Aí eu, essa baixinha aqui, ouvir a tua voz, fazer a tua vontade. Nos ensine a cumprir o propósito do Senhor para a nossa vida aqui na terra. Nos ensine a viver um relacionamento sincero, verdadeiro, diante do Senhor, obedecendo a tua voz. Salve os nossos filhos, salve a nossa geração, Senhor. Nós oramos pela nossa geração. Eu quero orar pelas famílias que estão conosco aqui online, os que estão presentes, aqueles que não vieram hoje. Quero pedir que o Senhor guarde, proteja, livre do mal, Senhor. Faça como o Senhor fez com José e Maria. Se necessário for, envie um anjo da noite. Acorde esse varão para orar. Acorde essa varoa para consagrar ao Senhor. Nos desperte, Senhor, para termos intimidade contigo, para termos uma vida de comunhão, para andarmos em comunhão, em santidade com o Senhor, para nós vivermos o dia a dia segundo a tua vontade. Não nos deixe andar, ó Deus, segundo o nosso pensamento e nem segundo o curso deste mundo. Nos ensine a ouvir a tua voz e sermos guiados pelo teu Espírito Santo, porque os dias são maus e nós estamos num labirinto, andando como baratas tontas por lá e para cá, com tantas informações, com tantas narrativas, mas a verdade é a tua palavra. E o Senhor cumprirá a cada tio que ali está escrito sobre a humanidade, sobre a nossa vida. E o que nos alegra é saber que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Oramos assim, agradecidos. Abençoe, ó Deus, a família daquele jovem que perdeu a vida com um tiro na cabeça. Abençoe, Senhor, a família, as crianças, e quebre esse ranço maldito que está pairando sobre o nosso país. Tire esse ódio do coração, ó Deus, por causa da política e por causa dos sistemas, e nos dê um senso de amor e de perdão e de ser o braço do Senhor para as outras pessoas aqui na terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, uma boa semana, graça e paz, e domingo que vem nós teremos um novo encontro com Jesus. Não sabemos ainda quem vai ser, mas vai estudando todas as pessoas. Uma coisa eu sei, todas as pessoas da Bíblia que tiveram encontro com Jesus tiveram suas vidas transformadas. Se a minha e a sua não foi transformada, certeza que não foi falha de Deus.
Talvez nós ainda não encontramos ele. Os flores em Sião também foi um encontro. Oi? Simeão. Simeão, lógico, foi um encontro. Ali foi o encontro do Simeão, foi o encontro da Isabel, com Jesus na barriga. Ele foi o primeiro, talvez, ali que pegou no colo, né? Mas a Maria tinha nascido já criança, ela foi a primeira a pegar o filho no colo. Ela e José. Simeão. E só Lucas aqui, ó, só Lucas que relata isso. Nem Mateus, nem Marcos, nem João, só Lucas. Tem alguns detalhes. Oi? Cumprimento. Deus te abençoe, boa semana, graça e paz. Todos estavam conosco aqui online. Deixa eu ver quem estava aqui. Olha aqui, tia Lourdes, Deus abençoe, o Heitor, a Valdinei. A Valdinei estava em dois lugares ao mesmo tempo aqui. Deus abençoe. Minha mãe, a dona Conchita, olha só, é Maria Conchita. Graça e paz, boa semana, em nome de Jesus. Todos que estavam conosco. Ah, não, também quero um. Onde tem isso aí? Onde tem essa benção aí?